A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está hoje aqui com um amigo meu, Arthur Parkinson, é uma lenda no mercado imobiliário. Arthur foi um dos responsáveis por criar o mercado imobiliário do jeito que a gente conhece hoje, foi um abnegado aí, um pioneiro, e hoje a gente vai ouvir um pouco, não só a história dele, mas a história, né, de como o mercado imobiliário brasileiro se transformou no que ele é hoje.
Então, eu estou ansioso por esse papo. Arthur, seja muito bem-vindo. Eu acho que é uma história que merece ser contada e conhecida por mais pessoas. Muito obrigado pela tua iniciativa. É uma oportunidade única de contar essa saga. Foram quase 18 anos ininterruptos de luta e de caídas e levantadas, enfim, uma guerra que hoje é um prazer contá-la, na medida que os resultados eh, não só foram obtidos, como até ousaria dizer, superados em alguns pontos. Quais são esses resultados, Arthur, para a turma que está aqui nos vendo e ouvindo entender melhor? Qual era o seu objetivo, quando vocês começaram a mexer com isso? Então, a gente começar do fim. Comece do fim para entender o que é que a gente tem hoje e depois vamos construir a história até esse momento aqui. Nós vamos falar de crédito imobiliário no Brasil. Esse é o tema. Então, na década de 60, foram criados todos os marcos institucionais, né, que levaram ao crédito imobiliário ter a sua fonte básica de recursos particulares, né, voluntários e compulsórios. Então, na década de 60, foi criado o Bacen, foi criado a Lei de Incorporações, que é de 64, foi criado o Banco Nacional da Habitação, que é onde, pela primeira vez, o mercado imobiliário tem uma distinção. Dali sai a caderneta de poupança, em 67, que é uma aplicação voluntária, mas ficou famosíssima. Hoje a gente não vê isso há mais de 10 anos ou 20 anos, mas no início, lá nos idos de 65, 6, 7, era uma das maiores contribuintes em termos de verba publicitária das agências de publicidade, fazendo anúncio para a população em geral para aplicar na caderneta de poupança. E esse dinheiro, um dinheiro carimbado. Ele, 65% dessa arrecadação, compulsoriamente, tinha que ser aplicado no desenvolvimento de projetos imobiliários. Em 67, veio o FGTS, que é uma contribuição compulsória de 8% de todos os salários, voltados fundamentalmente para habitação de interesse social e para saneamento. Então, a gente tinha um ministério com dinheiro, com programa, ele chamava banco, mas em pouco tempo ele virou o segundo banco do Brasil. Mas não era um banco como a gente conhecia. Você está falando do BNH, Tinha não os é? recursos, o BNH. Tinha os recursos, formou uma elite de profissionais, porque era todo mundo concursado, quase todo mundo no BNH que chegava a um determinado nível era obrigado a fazer cursos no exterior, né? Bancados, evidentemente, pelo próprio BNH, de forma que você tinha uma elite profissional fantástica, forjada nos 22 anos que duraram o Banco Nacional da Habitação. Tá? Eu entrei no mercado imobiliário por esse caminho. Eu fui para a Bahia, e aí é uma outra história para um outro podcast, que é a parte do lado profissional. Mas fui parar na Bahia, um carnaval, acabei ficando. Então você E não é baiano, Arthur? não, minha mãe e minha mulher. Eu Eu sou jurava que você paulista era e baiano. criado no Rio de Janeiro. A minha vida toda é Rio de Janeiro. Entendi. Mas hoje, com a abertura da Braskem em São Paulo, em 1980, que eu vim para cá para abrir a empresa, quer dizer, eu, uma baiana e duas carioquinhas, uma de 4 anos e uma de 2 anos. A de 4 anos vocês conhecem, que é a Rafaela. A de 2 anos, de vez em quando ela aparece, mas é arquiteta também, é da área imobiliária. E
Então, eu hoje tenho mais tempo de São Paulo, na minha idade, hoje, o São Paulo ganhou do Rio de Janeiro. Entendi. Mas, enfim, em 1968, eu fui escolhido para se passei num concurso lá, numa escolha, num processo seletivo, e acabei assumindo a gerência da Casa Forte Crédito Imobiliário. Nos primórdios do BNH, os bancos não acreditaram muito nesse produto, crédito imobiliário. Estou falando de todos os grandes, Itaú, Bradesco, Econômico, Bamerindos, entendeu? Então, quem se habilitou a se inscrever primeiro foram empresas independentes, daí essa que chamou Casa Forte Crédito Imobiliário na Bahia, que era um grupo de empresários, e lá fui eu abrir a lojinha. A lojinha era para abrir poupança e também dar crédito no pagamento de IPTU para a poupança. Quer dizer, uma forma do governo incentivar o crescimento da captação foi através de cessão de parte do IPTU para uma caderneta de poupança privada. Então, assim eu entrei, assim saiu. Essa década de 60 é extremamente importante. Nós estamos voltando, Felipe, 7 décadas para trás. Minha ideia porque você me brifou dizendo, pô, você tem que falar para a turma jovem, a turma que está hoje liderando aí com 30, com 40 anos de idade, no máximo 50. Então você tem que voltar para trás para mostrar o que que foi, o que Perfeito. que o- a- a- as, Resgatar essa história, né, Arthur? as vicissitudes que nós passamos aí. Então, a década de 70, ela foi pródiga, porque 70 foi um ano de milagre. Um ano que, por exemplo, a caderneta de poupança ela estava com captação e começando as aplicações. Então, era uma caixa d'água, como um desenho que a gente fez em 90, uma caixa d'água voluntária, com uma vazão de entrada para todo mundo da nossa área, que é técnica, vai conhecer isso, e uma vazão de saída menor, mas crescente. A mesma coisa do FGTS, pô. Não existia nada. Você imagina, aí você entra aquela montanha, aquela vazão enorme, e vai saindo aos pouquinhos. Mas, então, a década de 70, ela foi obras de infraestrutura. Foram quase 4 hidrelétricas feitas em 70, nos anos 70. Só aí você tem subestações, você tem linha de transmissão, você tem, enfim, saneamento básico. As cidades se aproveitaram para fazer seus planos diretores, suas implantações. Foi tudo no Planasa, que era um programa também do BNH. E o BNH, além de habitação e saneamento, ele tinha, claro, desenvolvimento urbano. Isso era uma concentração, quer dizer, o país teve isso por 22 anos. Né? A lei de parcelamento de uso do solo é de 79, então é da década de 70. Hoje a gente continua com ela aí. Né? Mercado de capitais é de 76, que é a CVM. Isso aí já é governo Geisel e Simons. Eu preferia, como já disse anteriormente, que tivesse parado, como era o previsto, no Castelo Branco. Mas, enfim, ficou aí seus 20 e tantos anos. Ô, Arthur, e o BNH, conta para a turma o que era exatamente o BNH e o que é que ele fazia, porque hoje em Ele dia ninguém mais funcionava de fala uma sobre forma isso, né? extremamente simples. Como ele não era o próprio banco, ele credenciava os bancos comerciais e nós, incorporadores, consultores, chegávamos lá com um projeto no seu banco comercial. Eu, nessa minha estada na Bahia, eu tive a oportunidade de fazer um empreendimento com 460 apartamentos e quem foi o nosso banco foi o Banco da Bahia, nem tem mais. Então você ia no banco e era o mercado de hipoteca. O mercado de hipoteca é a resolução número 1 do BNH. Foi
a resolução número 1. Você apresentava o seu projeto, hipotecava seu terreno, tá certo? Se comprometia a uma série de coisas, você tinha um plano de negócio bem feito, né? E o banco, então, lhe adiantava, repassando o recurso que o BNH passava para ele. Não era do banco. O banco simplesmente repassava aqueles recursos que ele estava captando da poupança e adiantava para o banco em função de um contrato de hipoteca que nós fizemos com ele dentro dessa resolução, que é a resolução mercado de hipoteca número 001, de 66, eu acho, ou 64, o próprio 64. Bom, aí o que você tinha que fazer? Fazer as obras, o banco acompanhava a obra, mandava o relatório da cronologia conforme o previsto para o BNH, que se não tivesse fazendo, o BNH não repassava novas parcelas para o banco de repassar. Então, tudo combinadinho. Como é que você pagava essa conta? O que a gente chamava de geração de cédula hipotecária. Então, durante o período de construção, nós fazíamos a coleta do material de renda, todas aquelas exigências, tá certo? Para quando tivesse o habite, fizesse a escritura, então, já não a definitiva, mas a de promessa de compra e venda, gerava a cédula hipotecária e você ia com a cédula hipotecária. Eu passei uma vez, um mês, na Presidente Wilson, o BNH eram 3 andares no Rio de Janeiro. Era um negócio assim. Eu estou falando de 69, 70, né, que foi esse projeto dos 460 apartamentos. E o quê? Gerando a cédula hipotecária. Então, cada vez que você ia pagando o que você já tinha recebido de adiantamento. Eu saí de lá com um cheque enorme, aqueles que eram carimbados, com máquina, bonito, enorme, que era o troco, Felipe. Aquele ali era o teu lucro. Aí peguei o avião, pô, não tinha o que nós temos. Estou falando de 70, exato. Não tinha o que a gente tem hoje, bota no fax, não sei o quê. O que tinha era o Telex, ainda tinha o Telex. Entendeu? Estou com o cheque na mão. O que eu faço com ele? Não traz para cá. Tá bom. Então lá fui eu, com aquele checão maravilhoso. Com isso, você fazia outro. Foi a nossa vida. O BNH, nos seus 22 anos, produziu 4 milhões e meio de unidades, tá certo? E teve alguns problemas sérios de corrupção, tá certo? O mais conhecido, só para explicar, em 86, final do ano, quando o Sarney extinguiu o BNH, e foi um ano perdido, porque foi um ano de horror. Os anos 80 é um ano de horror, caótico, em todos os sentidos. Então, em 86, teve uma história enorme de uma dessas sociedades de crédito imobiliário que chamava Delfim, tá certo? Com um rombo descomunal, fruto de má gestão. Má gestão, você não faz má gestão, como a gente viu recentemente, de um lado só. Você só faz esse tipo de coisa e nessa proporção com os 2 lados. Então, o BNH pagou essa conta, tá certo? Ele foi encerrado, tudo isso passou para a Caixa Econômica Federal, que não tinha, naquela época, de 86, gente com a cultura, seja de ordem técnica, seja de ordem urbanística, seja de ordem financeira, seja de ordem operacional, para receber um pacote desse. E como os funcionários do BNH eram majoritariamente do Rio de Janeiro, ninguém quis ir para Brasília. Então, quem pôde se aposentar, se aposentou. Quem não pôde se aposentar, o BNH ofereceu aposentadoria antecipada, entendeu? E a Caixa, então, começa em 86
com muito pouca gente em termos de bagagem, de preparo. Então, isso é 1986. Passamos, Agora, então, passamos, então, a década de 70. Agora, mas, produção imobiliária, Arthur, deixa eu só me interromper para pedir um favor ainda. Você explicou para a gente o que era o BNH. Você pode explicar também o processo de criação e também de evolução do FGTS, como é que foi isso e do SFH? não, o que se criou, e aí é dentro da lei, da consolidação da lei do Estatuto do Trabalho, foi uma contribuição compulsória que estava totalmente atrelada a, a, a essa poupança, o nome compulsória, mas isso era uma reserva das empresas para pagar no caso de demissão de funcionários, seja por justa causa, seja por própria vontade do empregador, entendeu? Ou do trabalhador. Então, foi uma coisa muito do trabalho. Tanto que o BNH foi criado em 64, mas o FGTS foi em 67. Uma outra coisa que o BNH criou foi a correção monetária. Nós não tínhamos antes. Como é que você tem um plano de longo prazo, de longuíssimo prazo, no caso aí, sem ter uma moeda forte? Então, a moeda do BNH, e ficou muitos anos ainda, chamava UPC, Unidade Padrão de Capital. Então, aí é que veio o FGTS. Agora, o BNH tinha outros Funding, outros programas. Ah. Tinha o Recom, por exemplo, que é um programa que a gente pleiteou agora, não foi conferido, em 2005. A gente pediu para isso voltar, que é um financiamento do material de construção. Entendeu? E isso foi o que fez a década de 70, aqueles projetos de preço de custo, lembra? No, no, no Rio chamava preço condomínio fechado, em São Paulo chamava preço de custo ou por administração, onde você conseguia um empréstimo do BNH para material de construção. Já aliviava do preço de obra, sei lá, 60% do preço da própria construção. Tinha também o ProÁreas. O ProÁreas nada mais é de uma coisa que a gente morre pedindo e não conseguiu ainda, que é a infraestrutura do lote urbanizado. Eu fiz empreendimento em São José dos Campos, já pela Brascan, em 1982, eu vou depois falar desses 3 primeiros anos 80, onde eu recebi o financiamento do BNH direto, via o agente, aí já era o Bamerindos, que me fez a parte de edificação, normal, SBPE, normal, não tem nada a ver com HIS, embora fosse, está lá até hoje, chama Jardim das Flores, são 506 unidades, tenho muito orgulho daquilo lá. Foi um negócio tão bonito, porque era fazenda, um boi pastando, lá em São José dos Campos, entre a GM e a Ericsson. Então, fizemos esse projeto. O financiamento inteiro da infraestrutura, você hipoteca tudo, aí você vai deshipotecando por quadra e reipotecando para fazer a edificação. E na medida que você vai entregando, você vai nesse processo todo até chegar às 506. Agora, você fez captação de água, reservação, tratamento, distribuição, esgoto, luz, força, está lá tudo, escola, praça, tudo lindo, lindo, lindo. Foi tão importante que o meu presidente, o Jeff Delmar, eu fiquei na Brascan 25 anos e ele foi meu chefe durante esse tempo todo. E um aprendizado louco, porque era um gêniozinho. E ele se encantou e pegou o Lopes, que na época era o presidente do BNH, o BNH ainda estava vivo, fretou um avião no Santos Dumont e levou todo mundo para São José dos Campos para a inauguração desse condomínio. Então, voltando, então você tinha
esses outros programas. Para te dar uma ideia dos anos 70 em São Paulo, a Gomes de Almeida Fernandes, que é hoje a Gafisa, é uma das empresas que sobraram porque nesse, nesses anos muitas empresas ficaram pelo caminho, né, Felipe? Não podia ser diferente, foram contas gigantescas. É uma loucura, né? O que aconteceu da década de 70 para cá. Então, a Gomes de Almeida Fernandes, era esse o nome original, depois virou Gafisa. Eles lançaram, eu não sei se é 73 ou 74, mas eles lançaram 48 projetos, Felipe. 48 empreendimentos. 48 empreendimentos dá um por semana, não temos 52 semanas no ano. Os caras descansaram 6, ou 4 semanas. E era assim, era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, E aí foram, por exemplo, se a gente for falar em São Paulo, era Guarantã, era Rinde, era Diâmetro, era Sobroco. Sobroco está aí, as outras não estão, enfim. Era Albuquerque Tacaoca, entendeu? Todo mundo em cima desse programa aí. Entendi. Tanto de preço de custo, como de SBPE. O SBPE não foi criado no primeiro momento com esse nome. Era SFH, para fazer a distinção. Depois é que foi feita bem a distinção de habitação de mercado e de habitação de interesse social. Conta essa história para a gente, Arthur, por favor. Conta essa história para a gente de SFH, SBPE, como é que foi essa... Não, é isso, você tem um direcionamento. O dinheiro voluntário é um dinheiro do SBPE. É questão de nomenclatura, entendeu? E o dinheiro compulsório é o FGTS. Tudo isso está dentro do chapéu do SFH, entendeu? Como se tivesse uma holding. Então, tinha gente só dedicada ao HIS, vamos dizer assim, que é o nome atual, e a habitação de mercado. Quando, em 2002, na frente nós vamos falar, a Caixa contratou a Universidade de Brasília para fazer o Plano Nacional de Habitação em 2001 e entregou isso em 2002. Vamos falar nisso adiante. Ela separou esse trabalho em 2 tópicos: habitação de mercado e habitação de interesse social, só para justificar o SBPE e o FGTS. O FGTS tem seu conselho diretor, que é uma coisa posterior. Entendeu? Então, a década de 70 foi isso. Podemos entrar na de 80. Isso, vamos falar da de 80 agora? Então, a de 80, você começa os 3 primeiros anos, 80, olha só os números, Felipe, 80, 81 e 82, você começa com uma média anual de financiamento no SBPE de 262 mil unidades. 260 em 80, 81 e 82. Quando chega e os 7 anos seguintes, para completar a década, essa média cai para 81. Então, ela caiu 70%. Então, eu tenho isso muito vivo com os meus registros, porque a minha empresa é uma empresa multinacional, quer dizer, eu já nasci com governança em altíssimo nível, não por mim, pelos próprios normas e procedimentos da empresa. Você está importando também gestão, né? Que foi o que chamou a atenção do Secov a meu respeito. Entendeu? Porque... Então, você começou os anos 80 maravilhosamente bem. Aí chegou 83. 83, aquela média de 260 mil baixa para 80. Eu não posso nem reclamar, porque eu nunca tive negado. Mas era uma época, por exemplo, que eu ficava muito chateado,
magoado, porque você criava um produto, fazia um projeto, levava para o banco e ficava tentando mostrar a qualidade daquele produto, o mercado, os diferenciais que o projeto tinha. Nada disso valia a pena. O executivo do banco pegava aquilo, botava do lado. Ele só olhava o teu cadastro, a tua caneta. Como eu não tinha esse problema, eu tinha financiamento. Perfeito. Hoje nós invertemos totalmente. Essa figura não existe mais, entendeu? Essa figura não existe mais. A gente vivia de PIRES na mão, de banco em banco. Não importa se era grande, médio ou pequeno. Era de PIRES na mão, literalmente. Aí veio 1983. 1983, eu me lembro bem, tinha em São Paulo. Eu tinha 3 anos de São Paulo, gente, começando. Meu primeiro projeto lançado foi em 81, ainda com esse sopro todo que você está vendo, é, aí daquela média. Tinha como é que chama? Na empena de um prédio pronto, tinha a oferta de um Chevette. Você vai entender bem pela explicação anterior. Então, se você comprasse um apartamento, e você não tinha que dar dinheiro nenhum, bastava dar R$ 1, que era um arraz, desde que gerasse a cédula hipotecária. Porque se gera a cédula hipotecária, o incorporador paga pro rata daquele apartamento, a dívida dele para com o banco, tá certo? Então ele te dava um Chevette de presente. Essa era a situação, e se você for conversar com o Romeu, ele vai se lembrar. Se você for conversar com o Ricardo Yasbeck, ele vai se lembrar. O Sérgio Mauro não está mais aí, mas o Paulo Germano está. Enfim, essa turma toda vai se lembrar desse período. Nós tínhamos adquirido, e aí eu estou falando de Brascan, que a gente nasceu aqui em São Paulo em 80, mas nós adquirimos uma quadra inteira de Sumaré em permuta total física, por conta não só do nosso jeitinho, mas também por conta da nossa caneta. Então fizemos uma permuta física com um espanhol, uma quadra inteira no Sumaré. Foram Esse 260 e- apartamentos, isso cinco não é, torres. isso não é o Brascan aqui no Itaim, né? Isso é Brascan. Não, Brascan Centro de Plaza. Não, isso é 97. Não, isso eu estou falando de 84. Tá. Então, no fim do ano, são 5 prédios, foi uma trabalheira enorme, porque tomei o financiamento de 2 prédios, e, com o Finasa, e estabeleci com o Bamerindos que se vendesse 70% desses 2 prédios, ele financiava mais um, e se vendesse 70% do acumulado, financiava mais outro, e se vendesse 70% do acumulado, financiava o 5º prédio. Ora, a convenção, o memorial de incorporação tinha que estar absolutamente de acordo com isso, inclusive os compradores, porque se desse tudo errado, você tinha que mudar o produto. E se para mudar o produto, você tinha que ter autorização de quem já tinha comprado. E essa autorização já estava na promessa de compra e venda assinada com quem comprou. A mesma coisa com o banco. E a mesma coisa a programação de obra. Porque é um canteiro que vai. Os muros do canteiro vão andando. Resultado: nós fizemos um exercício alucinante com relação a preço, né? E com taxa de retorno e com margens que, evidentemente, foram sacrificadas em nome da liquidez. Vendemos em 18 dias os 260 apartamentos. Foi aí que eu pessoalmente, eu pessoa física, aí, começo apareço para o Secov. O Romeu já conhecia, já tinha ido lá, né, nos almoços, toda terça-feira tinha um almoço. Então, eu chegando em São Paulo, não conhecia, eu não estudei aqui, não fiz colégio, eu não fiz faculdade, eu não namorei. Né? Era Mundo novo, né? É como o meu agora. Estou tudo aqui há novo sete para mim. meses. Então, aí o Romeu me encontra na rua, eu e o Jack Delmar. Estamos andando na rua, na Paulista. Nosso escritório era ali em frente ao Conjunto Nacional. Naquela época era Paulista, não existia Faria Lima. Está começando.
era paulista. Aí ele viu a gente, com aquele jeito dele, jocoso, abriu os braços. Pô, vocês acabaram com a crise, porque isso foi no dia 8 de novembro de 1984, cara. Tinha o menor sentido você estourar de venda, né? E aí tem a mágica do produto. Eu vou fazer coisa para contar o porquê disso, né? No fim, não tem mágica nenhuma, são questões de percepção. Você, quando pegava os lançamentos dos últimos anos em São Paulo, era 70% sala 2 quartos. 70%, 80% sala 2 quartos. Pô, o mercado parou. Esse cara casou, né? Teve filho, pô, o sogro morreu, a sogra veio morar com ele, entendeu? E o cara no apartamento de 2 quartos. Então a gente tinha que fazer um apartamento de 4 quartos. E aí foi procurar o Mark Urban, o Pote Urban, né? O Alberto Pote e o Mark Urban, um projeto que eu vi deles. Olha, eu queria fazer um apartamento de 4 quartos com arquitetura de bar. Você não perde 1 centímetro, mas também não tem 1 centímetro a mais. E tudo funciona milimetricamente. Felipe, esse apartamento são todos iguais, de 4 quartos, em 5 prédios, 260 apartamentos. O apartamento tem 110 metros quadrados. E aí foi o preço. Com o financiamento, pô, foi um achado. O cara lá com a sogra no pé dele arrumou uma coisa para morar, mesmo que seja 1 ano e meio depois. Foi isso, simples assim. Tem. Ô, Podemos. Arthur, mas o que eu queria ver se a gente podia agora começar a abordar essa construção dessa aproximação entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário que você capitaneou. Bom, aí veio 83, 84, 85, caos, caos total. Veio o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, ele, que foi o primeiro plano heterodoxo, isso aí é Sarney, que não deveria ter sido ele, porque o Tancredo morreu, é uma outra história. É um livro que eu gostaria de ser escrito, assim como outros, um livro de ficção. O Tancredo não morreu. Tem outros, a gente pode falar são 5 livros que eu gostaria que fossem escritos de ficção, com a nossa realidade. Mas aí foi feito o Plano Cruzado. Ele, num primeiro momento, nos primeiros 4, 5 meses, era aquele fiscal do Sarney. O que houve? Um congelamento. Então todo mundo queria beijar o cara, porque você congelou o preço, criou-se a cultura do ágio. Então você imagina o desequilíbrio que foi provocado por quem tinha um contrato assinado. Não importa em que lugar você esteja, em que ponta você esteja, todos os contratos foram objetos de entendimento, de renegociação, de ajuste, entendeu? Foi um período terrível. Tanto que teve o Cruzado 2 para dar uma arrumaçãozinha aqui, era a tablita, tudo complicado. Nós ficamos, Felipe, o dia inteiro numa sala trancada, com todo mundo fumando, que naquela época se fumava, né? Ar-condicionado, com um monte de advogado e você interpretando a posição das vírgulas de um determinado artigo que era interpretado por um comprador de um jeito. Eu comprava a obra, eu nunca fiz obra. Então, as minhas obras todas eram de empreitada. Elas morreram, porque o contrato de empreitada, diante de tudo isso, não valeu. As cartas de fiança, eu tive carta de fiança que não foi honrada. O banqueiro, o presidente do banco, olhar para mim e disse: vai para a justiça. Está escrito na carta de fiança que é independente de qualquer questão judicial ou extrajudicial. Então, tudo isso aconteceu com todo mundo. Por isso é que muita gente ficou pelo caminho. Então, em 1900, você tem ideia, no final do ano, aí veio o Plano Bresser, veio o Plano Verão. O Plano Bresser é de 87, o Plano Verão é de 89. Quando veio o Plano Verão, assim, foi uma desordem.
absolutamente total. Nessa altura, eu já transitava dentro do Secov. Já com o pessoal viu que eu tinha a Brascan, ela tinha tudo isso tudo muito organizado, os relatórios gerenciais batiam com a contabilidade, entendeu? Porque era tudo absolutamente por dentro, vamos dizer assim, tá certo? E tudo e com registro. Então, eu propus, assim, aí o Sérgio Mauad era o presidente do Secov, ele criou o GAP, Grupo de Apoio ao Presidente, e foram ali 3 temas. Um tema foi com relação ao Índice 1, que era um plano diretor da cidade de São Paulo, que queria transformar tudo em Índice 1. Ela era um dia. E ficou responsável pela coordenação disso o Júlio Neves. Teve um outro que foi o Código de Defesa do Consumidor, que foi entregue essa coordenação por minha sugestão para o Walter Lafêmea, depois veio a ser também presidente do Secov. E ficou comigo o que eles chamaram de fontes alternativas de funding. A gente não podia ficar naquela dependência. Você, para ser recebido por um banqueiro, um vice-presidente, um diretor de crédito imobiliário, era de ordem pessoal, entendeu? Era um inferno. Eu não estou falando para a Brascan foi uma privilegiada disso tudo aí, tudo certinho. Aí, e a mídia? A mídia tratava você como um especulador imobiliário, como quem compra um chuchu na feira, na xepa, vende e troca. Não, o processo de construção, a cronologia entre avaliar um projeto, comprar um terreno e descontar e receber a última promissória, só para dar um número redondo, você tem 100 meses. Eles não tinham a menor ideia desse ciclo, do que você passava em termos de pressão e temperatura ao longo desse longo período. Aí propus no Secov, esse grupo do GAP, num grupo que o Sérgio Vieira chamou de time bola para frente. E, pô, não tinha mais nada, reunir no Secov, tomar uísque de noite e buscar a saída. Então, eu disse, vamos fazer uma apresentação para os jornalistas econômicos. Aí Joemi Bedke, Lília Vitfib, Luiz Nassif, Celso Ming, né, foram convidados, todos foram para o Crown Plaza, na Frei Caneco, fizemos um café da manhã, porque todo mundo de jornal tem que fazer tudo até 10 horas da manhã para ir para as suas redações. E fizemos uma apresentação, Felipe, desse ciclo num eixo XY das receitas e das despesas ao longo desse processo, mostrando que o ponto de equilíbrio, ou seja, quando você zera, você está pós-habites. Você está botando dinheiro até 90, 180 dias depois do habites. Você está no vermelho. Só aí que você começa a fazer seu lucro. Qualquer onda adversa, quando você já vendeu, ela pode comprometer isso e muito. Então, muitas empresas, nesses projetos dessa fatídica década de 80, não sobreviveram por causa disso. Ela não tinha mais onde buscar. Né? Então, esse momento, é deste momento, né, que sai, pra você ter ideia do tamanho do tombo, no final de 89, a inflação foi 80% ao mês. Você consegue ver isso, Felipe? Eu lembro. 80% no mês. A gente tinha uma figura de que o cara recebia um salário e que o salário dele era um bloco de gelo. Ele tinha que sair correndo com aquilo na rua para ir para o supermercado para comprar a comida dele do mês, porque senão acabava em 10 dias. E ele não tinha o que comer durante os outros 20. Aí vem o plano Collor, que ele começa que o inimigo número 1 dele, está no discurso, é a inflação. Então, como é que acaba a inflação? Primeiro, que eu confisco toda a poupança. Tem um monte de dinheiro, então eu tenho dinheiro para tudo. Tudo bem, está no meu programa reduzir o Estado. Está no meu programa que quem gera riqueza é a iniciativa privada.
está no meu programa a desregulamentação, está no meu programa a abertura do mercado, e abriu mesmo. Nós devemos a ele essa abertura da parte, inclusive, de tecnologia. Mas foi um desastre ecológico. Aí nós fizemos realizar, no final do ano, ainda o Sérgio Mauad, e, e eu tive um concurso. Nessa aflição, aí eu começo a citar os atores. Nessa aflição nossa toda, eu abria o assunto em casa. Acontece que a minha irmã era superintendente do jurídica da CVM. Então eu falava dessa nossa dependência plena de sistema brasileiro, de SFH. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem uma sociedade em comandita, como é na Suíça? Eu sei lá o que é isso, Felipe. Entendeu? Eu comecei a conversar e a tomar nota e a ler o que ela mandava ler. E aí bati com o Mário Trindade. Mário Trindade foi o terceiro presidente do BNH. Um gênio, é da turma de Roberto Campos. Caiu de amores por mim, por Carmen Silva. Começamos a nos encontrar com ele nas manhãs de sábado, na Granja Viana, onde ele morava, e começou a encher a gente de coisa, entendeu? E Carmen Silva me levou para a CVM. Ela já tinha saído, mas ela foi da primeira turma concursada de CVM. Então, eu, arquiteto, na área imobiliária, ela na área de mercado de capitais, da parte de legislação e fiscalização. Então, abriu os olhos para a gente para um monte de coisa. O Mário Trindade, pô, foi 5 anos presidente do BNH, conhecia tudo, atuarial, aí nos deu alguns caminhos. Nós montamos um grupo que fazia parte. Deixa eu pegar uma cola aqui para não esquecer de ninguém. Fazia parte desse grupo, além de Carmen Silva, Mário Trindade, Zé Eduardo Almeida Prado, que ele era da Capital Tech, que veio a entrar dentro da Brascan, como uma instituição financeira, mas era também diretor da Bolsa. Então, eu começo a interagir com pessoas, com o mercado, que não tem nada a ver com a minha formação, com o meu. Não. Tivemos o Fábio Nogueira, que era Banco de Boston Crédito Imobiliário, que veio a ser o fundador, junto com o Vitor Bidetti, da Brasília Móveis, que hoje já virou um gigante, já virou BTG, a todo mundo rio. O Fernando Cruz, falecido, que era da parte de securitização específica. Também. O Pedro Cumbre, que é da parte de serviço. Lembro que na última DIT tinha um mais velho lá, que se lembrava bem de mim, e que faz o trabalho de serviços financeiros, que é o nome, inclusive, da firma do Pedro Cumbre. Pedro Cumbre havia sido crédito imobiliário do Banco Econômico. Celso Petrucci, rapazinho da área de economia do Secov, tinha que andar comigo, tinha que ter o Rio do Secov ali para levar, porque eu andava nessas coisas muito particularmente. Eu não era nada do Secov. Era apenas, eu só fui ser depois, vou chegar lá. Sandro Pinker também era do Secov, um gêniozinho, a cara do Delfim, ainda é até hoje companheiro aí no Prêmio Master, do júri. Selmo Nissembal, que era o presidente da ADEME no Rio, mas também o CEO da Ágora, que é uma firma de investimento. Ou seja, fazia negócio imobiliário, mas é da área de mercado de capitais. Você entendeu? Essa química foi absolutamente fundamental. Você está falando de fontes alternativas, você não conhece nada, você só conhece e mal a sua. Quem conhecia do Secov bem a nossa era o Fernando Bornel. Isso é da década de 70, entrou a 80, ele faleceu. Então, o Secov perdeu uma peça, assim, um livro vivo, que era o Fernando Bornel, funcionário da Diâmetro, do Samuel Com, também já falecido. Eduardo Pimenta Machado,
depois foi Rio Bravo. Em 2000, nós, com a morte do Mário Henrique Simons, nós perdemos um cabedal de conhecimento macro do negócio imobiliário. Quem tinha esse domínio nesse nível era o Mário Henrique. Com a morte dele, e a morte dele se deu em 97, quando foi lançado o SFI. Era para ele ter ido discursar. Quem discursou foi o Décio Tenerello, que era o presidente, fez um discurso maravilhoso e leu algumas coisas do Mário. Aí a gente estava acéfalo nesse particular e foi solicitado da gente achar um economista que tivesse essa relação técnica institucional com Brasília. O Fernando Wrobel, que era o presidente na época aí, também da ADEME e de Sinduscon do Rio, indicou o Dionísio Dias Carneiro, que foi professor do Armínio, entendeu? E contratamos ele. Fui autorizado, lá fui eu para o Rio, Piriri, tomar chopp com ele, o escritório dele, um muquifo lá no final do Leblon. Vamos tomar chopp lá na Dias Ferreira e contratamos ele. E ele tinha um rapaz que trabalhava com ele, que ele subcontratou para fazer o trabalho, que era o William Goldfein, que veio a ser presidente do Banco Central. Então, nós tivemos um trabalho feito no ano 2000 por essa dupla, aí ia para lá o Fábio Nogueira, ia para lá o Pedro Clumbe, eu conversar com eles para aculturar eles no nosso negócio imobiliário. Perfeito. Aí saiu um senhor paper. Mas antes disso, em 1990, e por conta já dos primeiros pinceladas do que viria a ser, a gente fez um evento, eu vou até te mostrar aqui. Arthur, deixa eu só dar um toque para você. Eu tenho outro compromisso daqui a 5 minutos. Eu estou achando que a gente vai ter que gravar uma outra para continuar essa história, viu? Não, mas dá para você ver aí? Dá para você ler esse título? Estou vendo, sim. Setor privado propõe um novo SFH. Isso sabe quando é isso? 25/11/90. E aqui a gente lança todas as bases do que veio a ser. Até dar o nome do CRI, nós demos o nome. Chamou CRCH, Certificado Representativo de Cédula Hipotecária, que nada mais é que o CRI. Está aqui. Está o Mário Trindade, estou eu, está o Sérgio Mauad, entendeu? Todos os produtos, e aqui você vê essas duas caixas d'água aqui, ó. Uma é a caixa d'água voluntária, que é a cadeia poupança, a outra é a caixa d'água do FGTS, que é compulsória. Só que aqui embaixo você começa a ter coisas que vão equalizar e equilibrar isso. Qual foi o grande impasse entre nós e os bancos, né? É claro, a Lei 4.380, que criou o BNH, é obrigado a aplicar no mercado imobiliário, 65%. E tinha um bendito Mapa 4 que acompanhava isso. E o mercado financeiro é muito mais criativo, muito mais esperto, muito mais rápido do que a gente. O nosso negócio é de longo prazo. Eles fazem day trade. Começa o dia de uma posição, acaba na outra. O nosso leva 6 meses, Felipe. Então era difícil. Então, para marcar onde a gente parou, isso aqui é uma página inteira do Estado de São Paulo, viu, Felipe? Uma página inteira tratando disso. Então, foi exatamente resultado. Já então, com essa integração nossa, com esse novo mundo para nós da área imobiliária, tanto que a gente apelidou isso de Novo Mundo, né? Foi? Carmen, o senhor levou a gente na CVM. Então, já em 92, nós discutimos o que veio a ser a lei, em 93, que instituiu o Fundo Imobiliário. Já foi tudo esse grupinho. Entendi. Tudo bem, não dá para mexer no SFH inteiro, vamos criar um produto novo.
Então saiu o fundo imobiliário. Você não tinha nível de macroeconômico e inflação para vingar aquilo, mas já vingou. Hoje tem 200 bilhões de fundo imobiliário. Está em 200 bilhões. Aqueles Agora vai números crescer mais. que eu te passei, entendeu? Então, em 92 saiu isso, uma exposição de motivos do Marcílio, que era o ministro da Economia, da Fazenda do Collor, né? Isso é Collor, 92. Né? Em 93 sai a lei, nós estávamos super, hiper unidos, eu peguei a assinatura de 18 entidades, inclusive a BTIP, entendeu? Todas voltadas para o nosso interesse. Arthur, De 22... sinceramente, esse assunto a gente tem que estincar, pô. Calma. Tem que falar mais dele. 22 emendas. E o senador Benevides, que era o relator, acatou as 22 emendas pedidas por nós por escrito, com essas 18 assinaturas na íntegra. Aí a gente para em 92, ou em 93, que é essa lei, ela foi regulamentada em 94, em janeiro. Na próxima, nós vamos começar em 1994, quando da regulamentação, que nós participamos diretamente em sala de reunião da CVM. Show de bola. Então, essa instrução, tenho ela em fotografia, está fotografado, está filmado, entendeu? Show de bola. Então, começa em 1994. Deixa eu pedir licença que um abraço tem grande. gente esperando. Valeu, viu? Grande abraço. Tchau. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.